Eu quero aproveitar e já começar aqui na sala, né, a nossa conversa com a Natácia, que é arquiteta, e a gente vai falar sobre cores, né? Eu vi que a Rose Perucci falou que gosta de colocar na Páscoa o rosinha clarinho, né? Você está na Páscoa da Rose Perucci, né? Tô no tom de rosa no clara. tonzinho de rosa que agrada a Rose Perucci. Mas eu quero aproveitar também, só antes de começar a nossa conversa, agradecer a... Peraí, acabei de ver o recadinho dela. Bom, eu vou ter que procurar ela aqui de novo. Ela diz que gosta, tá aqui, ó, é a Josi. A Josi do Carmo, ela mora em Serra Talhada, em Pernambuco. E ela disse assim, eu sou cantora cristã, sou artesã e amo cozinhar. Então você é uma mulher.com. Não tem como, você é uma mulher.com. E ela colocou assim, amo as mãos ensanguentadas de Jesus e acompanho este programa há muito tempo. Beijos. Obrigada, Marina Pereira Lima, que também começou, antes do programa começar, ela já estava lá esperando por nós. Obrigada, viu, Marina? E tantos outros nomes que daqui a pouquinho eu vou ler, porque eu já vou começar a nossa conversa aqui com a Natácia, porque falar sobre cores é algo que me agrada. Cor é alegria, cor é vida, né? Cor é luz, né? Cor transmite sensações pra gente. Então, por isso, a gente precisa entender e saber usá-las, né, da melhor maneira para que a gente consiga ter um ambiente super agradável na nossa casa, no nosso espaço de trabalho. E apesar das cores terem as suas definições por vários profissionais, ou da área da psicologia, enfim, tem tantas áreas que assumem as cores e explicam as cores, cada pessoa tem a sua relação pessoal com a cor. Eu me lembro que eu estava vivendo um luto na minha vida e uma pessoa falou assim, Rita, então não usa roxo, porque roxo vai te fazer lembrar destas dores. Aí eu falei, tá, tirei um monte de coisa roxa de casa, de blusa, de coisa... Depois fiquei pensando, mas eu gosto tanto de roxo. Aí falaram assim, não, mas roxo é sinal de inteligência. Então, cada pessoa tem também a sua relação pessoal, independente das definições. Exatamente, as cores têm um significado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre psicologia das cores, então a gente costuma trazer o significado da cor, mas também para essa parte de sensação, né? Então, cada pessoa tem o seu gosto pessoal também, né, com relação às cores. Então, a gente tem os significados, mas tem essa inter-relação também, de que para cada ser humano é único, né? Então, para cada um, a cor tem um significado, tem uma lembrança, uma memória, né? Pode ter uma lembrança boa ou ruim, né? O roxo é uma cor muito associada ao mistério também, né? Mas é uma cor muito ligada à espiritualidade. Então, existem esses dois pontos, né, que a gente consegue fazer essa conexão, tanto para um lado bom quanto para um lado não tão legal assim. Qual é o impacto das cores na vida de uma pessoa quando ela vai, por exemplo, dentro da sua área, escolher uma cor para pintar a sua casa, por exemplo? Olha, isso tem completa relação com essa sensação de pertencimento, né? Então, a gente tem o gosto pessoal com relação às cores, né? As cores, elas estão presentes em todos os lugares, a gente querendo ou não, né? Então, elas impactam diretamente na nossa vida, nas nossas percepções, mas as cores são só uma parte da percepção do espaço, né? A gente tem todo o contexto também, então formas, texturas, né? Tecidos, muitas vezes, que trazem texturas. As formas, elas são muito pontiagudas ou mais arredondadas, a gente se sente melhor ou pior nesses espaços, né? Mas as cores estão presentes na nossa vida, então é muito legal a gente saber utilizar elas de uma maneira que traga um bom sentimento. E, por exemplo, eu não sei as pessoas de casa, cada pessoa vai ter a sua relação com as cores também, mas se eu entro num ambiente muito clean, muito reto, muito branco, da impressão eu estou no céu, acho que eu morri. Já estou no paraíso. Mas parece que está faltando alguma coisa, é interessante, as cores elas nos transmitem muito.
que vai além do que, por exemplo, eu chego na sua casa, tem lá um quadro amarelo, como está esse, cheio de vida, colorido, mas tem um sofá mais claro para contrastar e etc. Eu entendo assim que é um equilíbrio. Eu me sinto equilibrada em relação a isso. É a composição mesmo, mas né? essa foi a sua composição, mas ela me faz bem. Então pode acontecer isso também. Sim, exatamente. Ainda mais quando a gente consegue compor com harmonia, né? Isso, mesmo que existe a percepção de gosto ou não gosto, mas ainda assim é uma combinação harmônica, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, conseguir montar combinações harmônicas, porque aí o gosto pessoal, né, de gosto ou não gosto, fica a critério de cada um, mas ainda assim aquilo é agradável aos olhos. Bom, você falou assim, a gente vai falar sobre isso, podemos falar agora. Legal. Então, pensando um pouquinho, né, sobre como a gente consegue combinar essas cores, existem algumas regras, né, para a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais legal. Então, existe o círculo cromático, né, que é o círculo, é uma roda de cores, e aí nela contém todas as cores. E aí a gente consegue entender como combiná-las. Então, a gente tem a opção de combinar as cores no modo monocromático, que seriam as cores tom sobre tom. Então, tons de rosa, tons de roxo, tons de azul, tons de amarelo, né? E aí, tudo isso seria uma composição monocromática. A gente consegue compor as cores também de forma com cores familiares. Então, são as cores que nessa roda de cores ficam mais próximas, uma do ladinho da outra, né? Então, a gente tem ali o verde, o azul e um tom de roxo. A gente consegue combinar também vermelho, laranja e amarelo, laranja, vermelho e rosa, são as cores familiares, né? E aí a gente tem as cores que causam mais contraste, que são essas que ficam opostas nesse círculo. Então a gente tem ali... Aquele círculo de baixo à esquerda. Isso, o círculo de baixo à esquerda. A gente tem o verde e o vermelho, a gente pode pensar também no roxo e o amarelo. Estou vendo daqui. O azul e o laranja, né? São cores que compõem muito bem juntas, mas não necessariamente agrada a todos, né? Porque a gente trabalha com um contraste um pouco maior nessa composição, né? E aí isso causa em algumas pessoas até um estranhamento, mas é uma forma harmônica de conseguir combinar essas cores. E aí a gente tem a opção de combinar 3 cores em um mesmo espaço, né? Ou até mesmo numa composição de roupa. Então, a gente chama de tríade, né? A combinação tríade. É o que forma um triângulo aí dentro desse círculo e a gente consegue pegar as cores das 3 pontas desse triângulo. Então, é uma outra maneira também da gente conseguir combinar as cores. Ali seria o azul, o verde e o vermelho. Isso, exatamente. Ali nem é bem o vermelho, ele é mais um... Ele está entre, né, entre o roxo, o rosado e o vermelho, né? E assim, dentro de cada cor, a gente tem todos os subtons, né? Então tem essa questão também das cores claras, as cores mais escuras. Isso vai muito de acordo com o gosto pessoal e a preferência de cada um também, mas a gente consegue compor, então, nesse formato. E aí eu trouxe uma outra maneira da gente conseguir combinar as cores sem necessariamente precisar dessa roda de cores, né, do círculo, que seria a inspiração de formas e de paisagens da natureza, né? Então a combinação de cores da natureza é uma combinação perfeita. Então a gente consegue trazer isso também para dentro da nossa casa. A gente poderia, por exemplo, se inspirar na paleta de cores de uma flor, né? Então a gente consegue combinar um rosa mais escuro, quase vermelho, ali um vinho com um rosa mais claro, tons de verde do caule dessa flor, né? E tudo isso gera uma combinação harmônica também. A gente pode pensar em um ambiente neutro e que a gente traga decoração nesses tons para dentro desse espaço. A gente pode pensar também nessa composição com relação às árvores, então tons de marrom do caule, tons de verde das folhagens, né? Tudo isso é muito harmônico para os nossos olhos. O efeito dessa luz sobre o verde ou sobre o marrom, exatamente, né? Isso acaba causando essa diferenciação dos tons, né? Cor é luz, então
toda essa iluminação faz diferença e são formas que nós estamos muito habituados, né? São paletas de cores que nós estamos habituados. A gente passa por elas sem nem perceber. Então também as cores do mar, a gente pode pensar a areia e o mar, então trabalhando cores claras como o bege, o cru com azul ou até esse azul mais esverdeado, né, do tom do mar. E o pôr do sol, que é uma combinação perfeita de cores também, ainda né? Não achei alguém que não gostasse do nascer e do pôr do sol. Do nascer e do pôr do sol. A gente tem tanto aquele pôr do sol mais amarelado, né? Do verão, assim, e o pôr do sol do inverno é tão bonito também que a gente tem aquele tom de roxo no mais fundo. Assim, no crepúsculo mesmo, né? Já entrando na noite. E aí a gente consegue, então, combinar tanto o laranja com o amarelo e o azul do céu, né? E a gente conseguiria ainda assim trazer esse tom arroxeado para essa paleta, que é super presente no nosso dia a dia. E eu acho interessante que essas cores todas que você colocou, como você falou agora há pouco, dá para usar em qualquer, né? Não só na casa, mas também na roupa. Exatamente. Né? No seu dia a dia, em qualquer ambiente. A gente consegue... Foi isso que você falou, quer dizer, ou seja, dá para a gente aproveitar esta informação e colocar em outros ambientes, em outros âmbitos da nossa vida. Outras situações, né? A gente consegue aproveitar em combinações de cores de roupa, em combinações de ambientes também. Eu acabo encontrando, às vezes, muita resistência das pessoas na utilização das cores nos espaços, né? Conforme você até comentou, esses espaços muito brancos, retilíneos, esses espaços não são acolhedores para a gente, né? Nós somos seres humanos, mas nós somos, se a gente for pensar na ancestralidade, nós somos animais, né? Então, quando a gente está ligado a isso, a gente quer estar em contato com formas e cores que estejam mais presentes na natureza. Então, formas mais arredondadas, né? A presença dessas cores nos espaços, tudo que é muito cênico, muito criado, foge do nosso interior. Do nosso assim, natural. Do nosso natural, exatamente. Eu até aproveitar e fazer um comentário, porque quando você posicionou aquela flor e extraiu dela as cores, não sei se você de casa observou isso ou pensou nisso também, eu imaginei, falei, gente, quem fez essa floresta foi Deus. Quem fez esta flor com todas estas cores foi Deus. Então, se a gente olhar para a natureza com o olhar do Criador, a gente vai ter muita inspiração. A gente pega um pássaro, você olha, ele tem um tanto de cores. Quando você começa a levantar as peninhas, você vai ver que por baixo tem outras cores mais suaves que vão combinando com as cores. E aí você fala, nossa, eu nunca vi um pássaro tão colorido assim. Então, se a gente olhar para a natureza, ela nos ajuda também a escolher as cores que estão já naturalmente dentro de nós. A natureza nos inspira, né? Com certeza. Deus, o grande arquiteto, né? Nosso criador, então... O grande arquiteto. A gente consegue extrair exatamente disso, né? Do que já existe essa paleta de cores e aí aplicar realmente em diferentes situações, né? Os pássaros, né? Se a gente for pensar na cor de uma arara mesmo, a gente pode ver a composição de vermelho com amarelo, uma composição riquíssima, né? Uma arara azul com amarelo, né? Uma combinação muito rica e que não necessariamente a gente precisa usar em tons tão intensos. A gente pode trazer isso para tons mais claros e neutros. Né? Agora, eu acho que, aproveitando o seu conhecimento sobre as cores dentro da sua área, tanto como arquiteta como urbanista, dentro de casa, nós precisamos muitas vezes de cores para nos trazer a alegria, o ânimo, a disposição para o nosso dia a dia, mas também o descanso, o repouso, a concentração, né, para quem trabalha em casa ou estuda. Então, estas cores vão influenciar também nestas situações. Quais são as cores ideais para os ambientes? As cores influenciam muito nessas situações e por isso que a gente tem que pensar sempre qual é o uso daquele espaço. Né? Então, por exemplo, um dormitório. O dormitório é o espaço que a gente vai realmente para descansar, para dormir, para fazer uma leitura um pouco mais calma, silenciosa, né? Para estar com o esposo, esposa, ou o quarto dos filhos, um ambiente para estar junto ali um pouco antes realmente dessa atividade, né? Do sono. Então,
Nossa, deu vontade de dormir nesse quarto. Aconchegante. Esses tons mais neutros, né, mas puxando para esse bege até o marrom, são super ideais para ambiente como o dormitório, né? Mas a gente pode pensar em tons também como o azul é um tom excelente para dormitório, ele traz essa tranquilidade, né, calmaria, é uma cor muito harmônica também, e o azul é a cor mais democrática que existe, né, justamente por ser a cor do céu, o tom que a gente identifica como água, né, mar, é uma cor que dificilmente as pessoas têm resistência, porque a gente está muito habituado realmente a esse tom. Se a gente for pensar em uma sala, por exemplo, uma sala de estar, de jantar, a gente pode pensar em cores que tragam vitalidade, né, para justamente estimular o convívio nesse espaço. Então a gente pode pensar em tons de verde, tons de pêssego, o tom de coral, né, para esse espaço fica super interessante, da vida. Olha que verde lindo! E aí a gente pode pensar também na cozinha, por exemplo. Cozinha é um espaço que a gente precisa se atentar também às cores, porque é um espaço que a gente pode buscar tanto hábitos saudáveis ou não saudáveis. O verde é uma cor que na cozinha desperta interiormente essa sensação de desejo de hábitos mais saudáveis. Uma outra até dica assim, né, para a cozinha é conseguir deixar frutas e verduras, legumes, né, à mostra. Então isso estimula a gente também ao consumo. E ao consumo de coisas saudáveis. Ao consumo de coisas saudáveis. Porque se deixar as porcarias aparecendo, todo mundo É vai o que a gente quer primeiro. Exatamente. E é muito interessante estas cores dentro de casa. Até teve um período, não sei se você de casa lembra, que a cor erva doce foi assim para o quarto. Né? Quarto do bebê, quarto do... Um tom de verde, né? Era um tom de verde bem clarinho e que virou moda, né? Porque trazia muita paz, muita tranquilidade para esse ambiente em que deve causar o descanso e o sono, estimular o sono. Aí, de repente, falou para a sala, uma parede com uma cor bem forte. Ainda está na moda isso? Então, isso é muito relativo, né? As tendências vêm e vão. Hoje a gente não fala mais de cores tão fortes, na verdade, até para o interno, né? Com relação às tendências, o tom de pêssego é um tom que está muito em alta agora, em 2024, e acho que é um tom também bem democrático, assim. É difícil a gente não gostar desse tom, porque ele puxa um pouquinho para um rosa, um alaranjado mais clarinho, mais suave, né? Então é uma cor que está bem em alta. O azul é uma cor que veio forte para esse ano também, mas ele é um azul mais acinzentado. Então ele é quase que uma cor neutra. Ele é fácil da gente combinar, porque a gente pode pensar em paredes em tom de azul, por exemplo, e usar nas cores do mobiliário. Então um sofá colorido, ou almofadas coloridas, uma manta no sofá colorida, né? Uma maneira da gente conseguir trazer a cor para dentro de casa sem necessariamente precisar ficar trocando a cor das paredes, né? Com relação à tendência. O verde é uma cor que ainda continua muito em evidência, assim. Ele é quase um tom desse erva doce, então é uma cor muito interessante para a gente trazer para dentro de casa. Ele funciona para praticamente todos os ambientes, então não tem contraindicação do uso do verde. Tanto na cozinha, quanto no quarto, quanto na sala. Na sala, exatamente. E a gente consegue trazer também nesses objetos que a gente consegue trocar com mais facilidade. Então, almofadas, mantas, tapete, né, um tapete colorido, a gente consegue mudar com muito mais facilidade do que um sofá, por exemplo. Então é bem interessante conseguir trazer dessa maneira. Um sofá mais neutro com adereços e acessórios mais coloridos. Mais coloridos. Fica mais fácil de trocar. Fica mais fácil de trocar e mais fácil da gente adaptar ao que a gente geralmente tem em casa, né? Muitas vezes as pessoas têm esse receio das cores, então a gente vai para uma paleta mais neutra no geral, mas aí a gente traz o toque de cor nesses elementos, então almofadas, vasos, manta no sofá, as colchas na cama mesmo. Plantas dentro de casa também devem ser mais coloridas ou mais folhagens? Isso mais é muito verdes? Pessoal, né? Não vai interferir? Não interfere, mas eu gosto muito das folhagens no verde com vasos coloridos. Eu acho que isso já isso é traz legal, uma gostei da vida ideia. E uma percepção diferente mesmo para aquele
elemento, né? E plantas dentro de casa são excelentes para esse contato que a gente realmente precisa ter com a natureza, né? Acho que depois da pandemia, principalmente, ficou super evidente que a gente precisa desse contato, né? E não necessariamente só com plantas, então a gente consegue trabalhar essas formas, cores e texturas também para trazer isso para dentro. Conversamos com Natácia Kneubel. Isso. Ela é paisagista e também urbanista e trouxe para nós essas dicas hoje das cores, o quanto elas influenciam, portanto a escolha delas deve ser feita com muito cuidado, com muito carinho, porque vai ficar um bom tempo. Porque se pintar a parede, ai, não gostei, pinta de outra cor, o marido não vai gostar de ficar trocando toda hora. Toda hora, exatamente. Mas eu quero agradecer a sua participação conosco hoje aqui no programa Mulher.com e estamos às ordens para outras dicas. Obrigada mesmo. Muito obrigada, eu agradeço. E olha, nós já disponibilizamos aí os contatos da Natácia, mas antes de encerrar, não posso deixar de jeito nenhum de agradecer a Maria de Lourdes de Paula Marinheiro, de Monções, São Paulo, disse sim, ficou sócia! Obrigada! Francisco de Paulo Júlio, de Santa Bárbara do Oeste, reativou o cadastro. Francisco, gostei demais. Muito obrigado por voltar para sua família. E a Elídia Maria Pena de Azevedo, de Itabira, Minas Gerais, também reativou o cadastro. Muito obrigada por vocês agora fazerem parte da nossa família. A gente fica por aqui, fique aí com o Brasil Cristão Criança e amanhã a gente se encontra no Mulher.com. Beijo, gente!